Sabemos que as mudanças climáticas são preocupações recorrentes em vários encontros internacionais, principalmente porque as previsões científicas mostram que se não reduzirmos os níveis de emissão de carbono na atmosfera, a temperatura do planeta aumentará. E até o final do século, as consequências serão muito mais graves do que podemos perceber atualmente. Diante dessa preocupação, o que nós, como seres humanos e profissionais, podemos fazer ou usar como alternativa para evitar o colapso do planeta em que vivemos? Quer entender mais? Então fiquem ligados porque o Deck Play está no ar. Diante de tal previsão, em 2015, diversos líderes mundiais se reuniram em Paris, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, com o intuito de buscar soluções para este problema. E assim surgiu o Acordo de Paris, cujo objetivo é limitar o aquecimento global para que o aumento da temperatura saia de 2 graus para 1,5 graus Celsius. Atualmente, o acordo é acatado por 190 países e a União Europeia. O acordo estabelece que as partes envolvidas devem apresentar seus planos de redução de emissão dos gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hexafluoreto de enxofre, entre outros, para um período de 5 anos, assim como definir alguns objetivos específicos que direcionam as ações contidas no plano, que são: primeiro, promover a mitigação das emissões dos gases do efeito estufa, enquanto promove um desenvolvimento sustentável. Em seguida, incentivar e facilitar a participação por entidades públicas e privadas. Depois, contribuir para a diminuição dos níveis de emissão da parte anfitriã, resultando em reduções da emissão que podem ser usadas por outra parte, para cumprir sua contribuição nacionalmente determinada. Por fim, fornecer uma mitigação geral nas emissões globais. Diante desses objetivos, os créditos de carbono são uma alternativa de compensação das emissões dos gases do efeito estufa quando uma das partes envolvidas ainda não consegue reduzir suas emissões no nível desejado para atingir as contribuições desenvolvidas nacionalmente como previsto pelo acordo. Agora, vamos entender um pouco mais sobre o funcionamento dos créditos de carbono. Imagino que você deve estar curioso para entender melhor sobre esses tais créditos de carbono e seu mercado, certo? Então pode ficar tranquilo que eu vou explicar como eles funcionam. Mas antes, precisamos lembrar que o mercado de créditos de carbono surgiu devido às exigências do Protocolo de Quioto, mas que hoje é o Acordo de Paris que define diretrizes em prol de objetivos, deixando a definição de metas e planos de ações a cargo dos países que o aderiram. Assim, para entendermos melhor, vamos imaginar duas indústrias, uma indústria A de cimentos e uma indústria B de produção de papel, e que, devido a regulamentações, ambas indústrias podem emitir 100 unidades de GES por mês. Mas na prática, a indústria A emite 130 GES por mês, enquanto a indústria B emite apenas 70. E aí, já tem ideia do que vai acontecer? Conta aí pra gente, Ellen. Como a indústria B não atinge o limite estabelecido, ela pode negociar esse excedente de 30 unidades com a indústria A, desde que isso esteja dentro do mecanismo de mercados legais. E para a indústria A, isso pode ser interessante, se o valor negociado for menor que a multa que seria cobrado por cada unidade de GES fora do limite. Entretanto, apesar da lógica de funcionamento do mercado de créditos de carbono ser simples, aplicá-la é extremamente complexa, já que é necessário definir detalhes como níveis de distribuição dos gases, efetividade da redução, rastreabilidade das transações de crédito de carbono, preço por unidade, entre outros. Dessa forma, surgem os desafios do setor industrial. Como grande vilão nesse quesito, o principal desafio do setor industrial é reduzir as suas emissões de GES, que não são poucas. Para isso, esse setor vem direcionando esforços para a melhoria da eficiência dos seus processos através da cogeração de energia e do uso de tecnologia limpa, ganhando destaque o grande potencial dos CCUs nas indústrias químicas, como alternativa mais eficaz para a mitigação da emissão dos gases do efeito estufa. Esses sistemas capturam o CO2 existente em instalações industriais ou de geração de energia que utilizam combustíveis fósseis ou biomassa como combustível, e o gás capturado ele pode ser utilizado tanto na produção de diversos produtos químicos, como pode ser comprimido e transportado via dutos, por exemplo, para outro local, ou então armazenado através da injeção em formações geológicas profundas.
As formas mais utilizadas de realizar essa captura são as tecnologias de absorção química, que é uma técnica de separação baseada na reação do gás carbônico com um solvente químico à base de amina, geralmente, e a separação física, que utiliza técnicas de adsorção, quando o meio de captura é uma superfície sólida, como o carvão ativado, óxidos metálicos ou zeolitos, e de absorção física, quando o meio de captura é um solvente líquido, como Selexol ou Rectisol. Para a liberação desse gás, esses meios são submetidos às oscilações de temperatura ou pressão. Por fim, as indústrias tornam-se mocinhas dessa história. Além de contribuir com o meio ambiente, elas são recompensadas visto a grande utilidade do CO2, que pode acontecer com ou sem conversão. Dentre algumas aplicações estão a produção de fertilizantes, alimentos e bebidas, o tratamento de águas e a produção de combustíveis, materiais de construção e produtos químicos. A sociedade agradece, não é mesmo? Agora, Astrid, e aqui no Brasil, como é que estamos? Eita, lascados. Bom, vou contar para vocês sobre qual é a posição do nosso país nesse contexto. No ano de 2020, o Brasil se comprometeu com a ONU para a redução de 37% das emissões de GES até 2025 e em 43% até 2030. Além disso, nesse documento também foi incluída a meta de alcançar a neutralidade de carbono até 2060. Mas apesar de o país possuir o mercado brasileiro de redução de emissões como entidade responsável pela regularização da compra e venda de créditos de carbono, ainda trabalha-se para um marco legal que regularize as transações no país. Assim, o próximo passo que pode definir o posicionamento brasileiro acerca desse tema acontecerá na COP26 em Glasgow, no Reino Unido, de 31 de outubro até 12 de novembro de 2021. Nela, todos os países envolvidos no Acordo de Paris se encontrarão para discutir sobre uma regulamentação internacional de créditos de carbono. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Nele podemos perceber a importância do comprometimento dos países e empresas com seus planos de redução da emissão de gases do efeito estufa, a fim de atenuar as mudanças climáticas. Cabe a nós, engenheiros, químicos e a todos estar por dentro sobre esse assunto. Afinal, é o futuro do nosso planeta que está em nossas mãos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe. Até a próxima! Estamos lascados. Eita.